que a Torá, ela não é apenas uma matéria, né, como se fosse uma matéria de escola. Ela não é só uma matéria, é algo que você estuda de maneira só intelectual, para ficar só inteligente, embora você vá alcançar tudo isso por meio do estudo da Torá. Mas o ponto não é esse. A ideia é que a Torá é a sagrada sabedoria de Deus, é a sagrada sabedoria do Criador. E quando a gente estuda a Torá, estuda no sentido de estudo e prática, ok? Nós podemos nos conectar com ele e saber como conduzir nossas vidas. Então, nesse sentido, como que a gente sabe que o Criador ele é bom? Como a gente sabe que Deus é bom, né? Porque o Criador, ele não só que criou as coisas, mas ele criou tudo e também forneceu para a humanidade um guia, um mapa. Ele transmitiu um mapa, ele transmitiu um conjunto de regras, tá? Um conjunto de regras que, se a pessoa ela se dedica a estudar e cumprir esse conjunto de regras, então a pessoa, como consequência, ela vai ter uma vida boa. E aqui tem uma coisa muito interessante. A pessoa que não se dedica a esse estudo e essa prática, ela nunca vai se certificar, ela nunca vai conseguir sentir de fato que o Criador é bom. Ela sempre vai ter dúvidas. Por que muitas pessoas têm dúvidas em relação à natureza do Criador, às características do Criador? Por que as pessoas duvidam de que, por exemplo, o Criador ele é bom? Porque, veja, se você olha para o mundo, você vê muitas tragédias, você vê muitas coisas ruins, né, aparentemente acontecendo, e logo a pessoa cai num lugar de dúvida, fala, não, o mundo é uma bagunça, o mundo está todo errado, o mundo é tal. Então, na verdade, ou Deus não existe, ou se ele existe, ele cometeu um erro. Por que as pessoas acham que o Criador cometeu um erro? Existem pessoas que acham que Deus cometeu um erro, né? Que tudo foi feito por acaso e etc e tal. Por quê? Porque a regra é clara. Para que você consiga, de fato, sentir que o Criador é bom, você precisa seguir o livro de regras. Você precisa seguir esse livro, no sentido de estudar esse livro, no caso a Torá, e praticar. Não é só um lado, não é só estudar, é estudar e praticar. Porque é só por meio do estudo e da prática que você vai conseguir saber que o Criador é bom, né? Primeiro, que ele existe. Segundo, que ele é bom. E que definitivamente ele não errou em absolutamente nada. Mas essa clareza, é muito importante que vocês entendam isso. Essa clareza, ela só ocorre por meio do nosso esforço em querer estudar, compreender e praticar o que o Criador ensina por meio da Torá, por meio da Oraita, por meio desses ensinamentos, que são os ensinamentos da Torá. Então, sempre quando você vê alguém com uma dúvida muito grande ou disseminando esse tipo de ideia de que ou Deus não existe, ou Deus não é bom, ou Deus, na verdade, ele cometeu um engano, ele cometeu um erro e tal, e agora ele está tentando corrigir o erro que ele cometeu. Isso é só uma evidência de que a pessoa, primeiro, ou ela não estuda e não pratica, ou essa pessoa estuda e não pratica, ou essa pessoa pratica, mas porque ela não estuda, ela não consegue praticar da maneira correta. Essa é a única resposta, essa é a resposta. Porque certamente, e aqui é uma coisa que eu garanto para vocês, por experiência própria, minha experiência, o fato de eu estudar e praticar a Torá, traz para mim a completa evidência, a completa certeza de que não só o Criador existe, mas ele existe, ele é bom, e nada do que acontece na minha vida acontece de forma aleatória, acontece por acaso. Mas isso é algo que eu consigo falar por mim devido à minha experiência, devido ao meu dia a dia, devido à minha experiência de vida. A verdade é que por mais que eu tente
falar isso pra você, ou tentar, entre aspas, te convencer disso, na verdade é impossível. Eu não tenho como convencer você disso. Menos ainda, provar pra você isso. Isso é algo que você precisa fazer o test drive. Você precisa experimentar. Como a gente vê, inclusive no Salmo do Rei Davi, onde ele fala, venha e prove e veja como o Criador é bom. É igual, por exemplo, quando você vai num restaurante tentar uma refeição que você nunca comeu. Você só vai saber se aquela comida ela é boa se primeiro você for até o restaurante, segundo, se você fizer o pedido do prato, terceiro, se você provar o prato. Se você não provar o prato, se você não fizer todo esse conjunto de regras, ok? Você na verdade nunca vai saber se de fato a comida é boa daquele chefe famoso, se é ou não é bom. Você não tem como saber. Você pode ouvir pessoas falando, olha, não é bom, eu comi, não é bom. Tá bom, mas você vai basear a sua experiência de vida. Você vai basear a sua experiência de vida naquilo que alguém tá falando pra você, que é ruim ou bom. Isso não é muito inteligente. Inteligente é você tá bom, a pessoa tá falando que é isso. Deixa eu realmente provar e ver e saber pela minha própria experiência se de fato a coisa é dessa forma.